pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre intolerância alimentar e alergia alimentar, a diferença entre eles. Alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico contra proteínas presentes em determinados alimentos. Então, quando a gente come alguma coisa que a gente tem alergia alimentar, a gente sente através de brotoejas, inchaço, às vezes dá inchaço no rosto, nos lábios, e intolerância alimentar acontece quando o organismo tem dificuldade de processar determinado alimento. Então, quando a gente tem intolerância, a gente ingere o alimento e causa um desconforto gástrico. A marcha atópica é a história natural das manifestações alérgicas, caracterizada por uma típica progressão de sinais de atopia, alergia hereditária, no decorrer da vida, com alguns sinais, tornando-se mais pronunciados, enquanto outros diminuem. Na medida em que o ser humano vai crescendo, as crianças tendem a superar as alergias à medida que aceitam a evolução alérgica. 80% das crianças superam as alergias ao leite, ao ovo, à soja e à farinha. E 70% das crianças superam o eczema. Normalmente, na fase infantil, é que aparecem as alergias, principalmente quando a criança tem intolerância à lactose ou aos derivados do leite, e aí a mãe consegue perceber pela brotoeja que dá na pele. E às vezes desconforto gástrico, onde causa um desconforto e levando a criança a chorar bastante. 3 tipos de alergia. Alergia alimentar: ovo, leite, amendoim, castanhas, frutos do mar, mariscos, peixes, frutas e legumes, soja e carne. O mais comum de apresentar alergia é o leite, ao óleo do amendoim, castanhas, fruto do mar também é bem desconfortante. Quando a pessoa é alérgica, tem pessoas que fecham até a glote, né? De tão sério que é a alergia alimentar. Desencadeantes das alergias. Os principais fatores desencadeantes são a fumaça do cigarro, produtos químicos, aeroalergenos, como pólen, esporos de fungos e partículas de ácaros, ambientes muito poluídos, infecções respiratórias e poeiras orgânicas. Quando uma pessoa tem alergia, é muito comum também, principalmente se for a ácaro, a fumaça de cigarro, sente um desconforto nas vias aéreas, né, nas vias respiratórias, e aí causa tosse, aquele desconforto para respirar. Os sintomas mais comuns da alergia são falta de ar, tosse, chiado e sensação de aperto no peito, que surgem durante crises provocadas, entre outros motivos de reações alérgicas. Então, o mais comum é aquela alergia das vias respiratórias, né, que causa todo aquele desconforto, tosse, a pessoa fica tossindo, às vezes aquela tosse seca. Alergia alimentar tem cura? A alergia alimentar afeta de 6 a 8% das crianças, com menos de 3 anos de idade, e até 3% nos adultos. Enquanto não há cura, algumas crianças superam sua alergia alimentar à medida que envelhecem. Ou seja, conforme vai envelhecendo, o nosso corpo ele cria um sistema que vai combatendo ali alguns tipos de alergias que são comuns na infância. E aí como que a mãe vai saber, né? A princípio ela corta a alimentação e aí depois ela vai introduzindo aos poucos, não diariamente, mas com um tempo aí de 2, 3 semanas, ela tenta de novo o mesmo alimento para ver se vai causar algum tipo de alergia alimentar. Existe tratamento para alergia alimentar? O tratamento para alergia alimentar deve ser feito com acompanhamento médico e varia de acordo com sintomas apresentados pela pessoa e gravidade, podendo ser
recomendado a exclusão ou diminuição do consumo dos alimentos, o uso de medicamentos, o uso de corticoides e, no caso de reações alérgicas graves, como choque anafilático, por exemplo, pode ser recomendada a injeção de adrenalina. Então, a pessoa que apresenta algum tipo de alergia alimentar, a gente orienta que procure um médico e que faça testes para saber do que tem alergia. Intolerância alimentar. Entendo o que é. A intolerância é uma resposta não tóxica à ingestão de certos alimentos. As alergias alimentares normalmente aparecem quando o paciente é bem novo. Já a intolerância aparece em qualquer fase da vida. Então, hoje é muito comum as pessoas terem intolerância a glúten, que é a farinha branca. Muito comum ter intolerância à lactose ou a proteína do leite, e aí causa um desconforto muito grande. Então precisa procurar um médico para saber se é intolerante, e aí o médico vai orientar quanto tempo a pessoa vai ficar sem ingerir esse alimento, e aí depois ela vai aos poucos, ou se não pode mais consumir esse tipo de alimento. Sintomas de intolerância alimentar. Problemas digestivos, tais como diarreia, dor de estômago e cólicas, refluxo gástrico, inchaço abdominal e sensação de estufamento, vômito, gases e constipação. Cansaço, fraqueza, tontura, apatia, fadiga e outros sintomas podem surgir principalmente devido aos problemas digestivos. Dor muscular, dores nas costas e na região da barriga são as mais comuns. Outros problemas como reumatismo, artrite, artrose, fibromialgia podem aparecer. Dor de cabeça, distúrbios neurológicos como enxaqueca, dores de cabeça, vertigem e outros também são comuns em pessoas que apresentam intolerância alimentar. Problemas de pele, tais como erupções cutâneas, urticária, coceira, eczema, psoríase e outras condições de pele. Problemas de pele normalmente acontece muito para quem tem alergia a qualquer tipo de alimento. Agora, quando se trata de intolerância alimentar, o mais comum é a dor de cabeça, a enxaqueca, você come na hora, que já sente, problema de constipação, e o corpo, na hora ele reage, então ele vai te causar um desconforto, onde você vai saber que você precisa procurar um médico. Causadores da intolerância alimentar. Então, o que mais causa é o glúten, né, que é de trigo, cevada e centeio. O glúten está presente nesses alimentos, que a gente chama de farinha branca. Alimentos de origem animal, como leite e derivados, que é a lactose, peixe, mariscos, entre outros. Alimentos de origem vegetal. Os mais comuns são tomates, morangos, nozes, bananas, polvo e espinafre. Refrigerantes à base de cola, café e chocolate. A intolerância desses alimentos são fáceis de identificar, pois provocam rapidamente sintomas como enxaqueca. Castanha e amendoim. O problema se dá em função das aflatoxinas, podendo resultar em alergias graves. Aditivos alimentares, que são os conservantes, aromatizantes, que são encontrados em realçadores de sabor. Normalmente, né, esses realçadores de sabor, eles contêm muito aditivo, muito corante, e isso é um veneno para quem tem intolerância alimentar. Intolerância alimentar tem cura? O tratamento para a intolerância não garante a cura do paciente. No entanto, após a exclusão do alimento causador da intolerância, por no mínimo 3 meses, a reintrodução no cardápio pode ser testada. Ou seja, você pode apresentar intolerância num certo momento, e aí, passado um período, você pode de novo, né, repetir a alimentação do mesmo item e não sentir nada. Muitos pacientes respondem bem, podendo voltar a consumir o alimento. Outros não.
Quem não apresenta uma melhora durante o intervalo da reintrodução do alimento, se não apresentou melhora, é porque você não vai poder comer mais mesmo. As alergias alimentares são comuns e podem ser muito graves, porque elas iniciam na infância, na fase do bebezinho. Já a intolerância, ela, por ser um problema relacionado diretamente à função digestiva, é uma doença que pode aparecer a qualquer momento. O mais comum da intolerância é na fase adulta. É o que difere da alergia, que acompanha o indivíduo desde o seu nascimento e pode ser identificado, inclusive com testes na pele. Então, para qualquer um dos dois que apresentaram sintomas, é muito, você precisa procurar um dermatologista e ele vai te encaminhar para fazer os testes para saber do que exatamente você tem a alergia ou a intolerância.